completo, então foi bem importante. Então, para começar, vou começar minha audiodescrição, né? Meu nome é Renata, eu sou apoiadora da Macrovales, também acompanho o GT Formação do PIN, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios brancos, na altura do ombro, estou com uma camisa branca com umas flores azuis. Então, é com muita alegria que a gente começa essa live com esse tema que está muito em alta, né, na nossa atualidade, que tem sido um grande pedido sempre, né, nos nossos formulários de todos os eventos, essa temática. Então, é com muita alegria que hoje a gente está junto com a Giana Friso, né, lembrando que essa temática também teve nas nossas oficinas do seminário, né, então foi super procurada, né, a nossa oficina. Então, vou apresentar a Giana. A Giana é psicóloga pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre, doutora e pós-doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular da URGS, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias com Bebê e do Centro de Atendimento Pais e Bebê na URGS. Então, antes de eu passar a palavra para a Giana, eu vou dar alguns lembretes, né? Gostaria de dizer que vai ficar gravada, né, essa live, para quem não puder estar presente ou quiser assistir de novo, então vai ficar lá no nosso repositório. Também a gente vai colocar ali no chat a lista de presença, é importante que todo mundo assine. A gente sabe que tem algumas equipes que ficam assistindo todo mundo junto numa mesma sala, então, para ter o certificado, né, que vem pela ESP, é importante que todo mundo assine a lista de presença, coloque um e-mail, porque o certificado vai chegar por e-mail, tá? A gente vai estar aqui anotando perguntas no chat, depois a Giana também vai abrir para quem quiser trazer algumas considerações. É importante a gente também lembrar, né? A gente sabe que esse tema causa muita. A gente tem muita vontade de falar também sobre isso, né? Uma temática que está muito aí no nosso dia a dia, mas a gente pede que as perguntas, então, elas sejam voltadas, né, para essa faixa etária, né, para a gente pensar o uso de tela na primeira infância, porque senão a gente também, às vezes, quando vê, tá, né, falando, né, perde o fio da meada também. Então, eu vou passar a palavra para a Giana. A gente vai estar aqui, né, no apoio. Qualquer coisa pode colocar no chat ali que a gente vai estar lendo. Tá. Muito obrigada, Renata. É um enorme prazer estar aqui hoje, né, para poder falar sobre o uso de telas na primeira infância. Eu fiquei muito feliz com o convite do PIN, já faz um tempo que a gente coopera com algumas ações, né, e fiquei muito feliz da gente poder estar hoje discutindo esse tema, enfim. Eu vou fazer uma apresentação e deixa eu compartilhar aqui. Estou autorizada para compartilhar? Estou, né? Deixa eu pegar aqui janela. Sim. Tem mais alguém que não está ouvindo o som, pessoal? Porque para mim está chegando bem aqui. Eu vi que teve alguém que comentou que não estava ouvindo. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Tá. Então, como a Renata disse, eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tenho um grupo de pesquisa que vem trabalhando aí há quase 10 anos, né, sobre a questão do uso de telas. E aí hoje, como a Renata também falou, a gente vai focar especificamente no uso na primeira infância, de 0 a 6 anos, mas vou dar até um enfoque um pouco maior de 0 a 3, né, que eu sei que é o público prioritário do PIN. E aí, depois, no final, eu deixei um tempinho para a gente poder conversar, deixei umas perguntas meio polêmicas aqui para a gente poder discutir depois. Então, por que estudar as telas desde a primeira infância, né? Então, a gente vive hoje num mundo, né, onde os conhecimentos e a conexão são tempo integral, né? Uma coisa que a gente antes falava, né? O que é o mundo real? Eu digo, as telas, né? Esse mundo virtual, eles também fazem parte do nosso mundo real hoje, embora, né? Algumas das nossas interações, do nosso entretenimento aconteça nesse mundo virtual. Mas isso é um fenômeno bem recente, bem dinâmico, né? Se vocês pensarem, tablets, por exemplo, começaram a ser comercializados em 2011. Né, os smartphones e os primeiros iPhones surgiram em 2007, o sistema Android só em 2008. Então, a gente está falando de uma realidade que tem
pouco mais de 10, 15 anos, né, e que transformou imensamente, né, a vida de todo mundo, tanto que nos permite que a gente esteja aqui hoje, né, fazendo uma live, cada um, né, em diferentes lugares do estado. No entanto, quando a gente fala de famílias com crianças pequenas, e especialmente dos bebês, a gente tem que entender que, especialmente de 0 a 3 anos, a gente vai estar num momento bastante crucial do desenvolvimento, no qual importantes hábitos e rotinas estão sendo formados. Vocês, né, já devem saber que a gente tem de 0 a 3 anos, especialmente, né, um momento de uma intensa plasticidade cerebral, onde muitos aprendizados acontecem. Né? Então, esse é um momento bastante especial dentro do desenvolvimento. E, além disso, né, a partir, né, dos 2 anos, especialmente, né, desde que se nasce, a gente está desenvolvendo essa capacidade de autorregulação, né, que é essa capacidade de controlar as próprias emoções, os pensamentos, os comportamentos. E nisso a gente vê que as telas, às vezes, entram com um papel um pouco complicado, né, da gente perder um pouquinho a sintonia, né, em relação aos sentimentos, a atenção do que a gente está passando, né, e essa capacidade de poder olhar para os seus sentimentos quando a gente está frustrado, né, ou de querer distrair a criança quando ela está irritada com alguma coisa, né, mesmo ela sendo bastante pequenininha. Né? Então, lembrando que nesse momento, então, a gente vai aprender muito através das interações com os adultos, né? E das interações que a gente tem com o ambiente como um todo. Então, é um momento onde a sensorialidade, especialmente, né, está muito intensa, né? E a gente aprende a partir das reações que o outro vai nos mostrando, né? Como que a gente vai reagindo a esse monte de novidades aí, que é esse mundo, né, de 0 a 3, depois de 3 a 6 aninhos. Então, a gente tem essa geração atual bastante imersa, né, no mundo digital, desde muito pequenininhos, e estudos bem recentes têm mostrado, né, que o uso das crianças pequenas, ele está bastante associado com o uso dos adultos, e que esse uso acaba tendo uma certa estabilidade desde a primeira infância. Então, tem estudos que mostram que a partir dos 2 anos, o tempo de tela das crianças meio que se mantém, assim, por longos períodos, mais ou menos da mesma forma, e o tipo de uso que se faz, enfim. Então, acho que é bem importante a gente poder pensar, né, desde o início, quais são, né, os hábitos que a gente tem dentro de casa, né, e que as famílias têm dentro de casa com os bebês, né, como é que é o uso de tela, porque a gente está vendo que tem uma certa estabilidade aí ao longo, né, da vida e dos usos que se vão fazer com as crianças. E depois, né, essas crianças vão crescendo, enfim, né, mas é um uso geral na família que é estável e que isso acaba mostrando uma estabilidade também, né, nas crianças pequenininhas. Né? Então, as crianças, né, como eu vinha falando, elas precisam de estímulos variados, que promovem tanto o desenvolvimento físico quanto emocional e a capacidade criativa, né? O ócio e o tédio, eles são essenciais para que a criança possa se incomodar, resolver um problema, e não é um problemão que a criança que resolveu, às vezes o problema dela é só desencaixar um brinquedo, mas ela tem que estar com a atenção ali, né, para poder ver como é que ela encaixa o dedinho, né, naquela bolinha, como é que ela tira dali, como é que ela encaixa um bloquinho no outro. Para nós, enquanto adultos, a gente perde a noção de como essas pequenas coisas são fundamentais para a criança, né? Ela está aprendendo sobre o mundo através dessas interações com os brinquedos, por exemplo, né? E ela precisa estar atenta àquilo ali, ela precisa estar, né, ter estímulos, né, que permitam ela poder, né, atuar sobre o mundo fisicamente também, né? E aí vocês vão dizer, ah, mas às vezes não tem os brinquedos mais adequados. Tá bem, mas a gente pode encaixar potinhos, a criança pode encaixar, pode testar sons com colheres, né? Mas para isso ela tem que ter isso à disposição dela, e os adultos que estão na volta dela têm que entender que não é porque ela nasce nessa geração digital que ela não vai ter interesse na exploração do mundo. Né? Então, uma criança segue precisando desses estímulos variados para se desenvolver em todos os domínios do seu desenvolvimento. Né? Então, por isso que a gente precisa de cuidadores atentos a essa criança, né? Que vão mostrando esses pequenos, vão trazendo esses estímulos para a criança e também respondendo, né, as reações que essa criança vai tendo nas diferentes interações que tem com ela, nos diferentes momentos que vive, nas trocas de fralda, na hora do banho, na hora da alimentação, né, para ajudar essa criança a ir reagindo, né, de uma forma adequada para o mundo que aí está se apresentando para ela muitas vezes pela primeira vez.
Se vocês já viram, se vocês já participaram, né, de alguma outra oficina, né, ou de alguma outra palestra sobre telas para crianças pequenininhas, vocês já devem estar familiarizadas com essas orientações aqui, exatamente, né, por causa desse momento bastante crucial da primeira infância, né? Se acredita que o ideal seria que de 0 a 24 meses a exposição sobre telas, com telas fosse zero, e isso inclui TV, smartphone, videogame, computador, né, celular. De 2 a 5 anos se sugere que o tempo de uso seja limitado a 1 hora por dia e com mais de 5 anos até 2 horas por dia, né? Eu não acho que essa seja a melhor orientação, acho que ela é muito simples, mas a gente vai poder conversar melhor sobre isso, porque o tempo às vezes não nos diz exatamente o tipo de acesso que a criança está tendo. A Organização Mundial de Saúde traz esse quadro que eu acho que ele é um pouco mais interessante para a gente pensar, né? Que a gente deveria preservar muito as crianças do uso de telas, especialmente nos momentos de troca e de interação entre os pais e as crianças, pais, mães, cuidadores e as crianças, né? Então, pode até usar, a tela pode ser usada como brinquedo? Pode, mas não como o único brinquedo da criança. A criança precisa realizar atividades físicas livre de telas, ela precisa ter horas de sono de qualidade. A gente precisa preservar esses momentos da rotina, né, sem as telas, evitar o uso na hora da alimentação, na hora de dormir, na hora de tomar banho, na troca de fralda. E aí vocês vão dizer, mas Giana, é tão difícil fazer a criança comer, é difícil convencer a tomar banho, se eu ponho a tela, fica tudo mais fácil. Ou talvez vocês, né, escutem isso nas visitas de vocês. Né, a criança não colabora na hora que vai trocar a fralda. Então, né, eu dou o videozinho para ele olhar e eu consigo trocar a fralda rápido. Mas será que o que a gente precisa é que uma troca de fralda aconteça rápido? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar e ajudar as famílias a pensarem, né, nos momentos de troca. Dar comida para uma criança pequena sempre foi desafiador, né? Eu brinco com os meus alunos que eu tenho um livro lá dos anos 70 de um pediatra que tinha até um programa de TV nos Estados Unidos, Dr. Brazelton, e ele tem lá um capítulo de livro que é Não Faça da Alimentação Campo de Batalha. Nos anos 70 não tinha celular e já era difícil alimentar as crianças. Então, a gente entende que o celular ele entra, né, ou a TV ele entra e facilita essas rotinas porque a criança se submete mais ao adulto, mas eu acho que não é isso que a gente quer da infância, né? A gente quer que as crianças cooperem, a gente quer que as crianças, né, estejam ativas ali nos momentos, né, no horário da alimentação. O que a criança precisa aprender na hora de comer? Não é só engolir uma comida, né? Ela precisa aprender sobre a textura, sobre as cores, sobre o cheiro, ela precisa aprender a mastigar bem o alimento para não se engasgar, e tudo isso precisa atenção, ela precisa, né, não pode estar distraída com outro estímulo ali para poder se alimentar. Então, eu acho que mais do que a gente pensar em pode, não pode, eu acho que a gente tem que pensar para que a gente insere, né, os dispositivos nesse momento e ajudar as famílias com alternativas, né? Por exemplo, tomar banho é difícil, mas não dá para cantar, né? Não dá para botar uma música, né, no celular, não deixar o celular com o vídeo, pois não entregar, né, a galinha pintadinha lá, mas bota uma música, canta a música junto, interage. Talvez essas atividades facilitem, né, a troca, né, com a criança e se evita que se perca, né, esse momento de conexão, que esses momentos da rotina que são difíceis de fazer, não estou menosprezando isso, né, mas a gente pode ajudar as famílias a tornar esses momentos mais tranquilos. Eu gosto bastante desse modelo aqui, que é da Academia Britânica de Pediatria, né, aonde eles sugerem, para além de tempo, né, e de pode ou não pode, que a gente pense especialmente sobre 4 questões, né, enquanto família, né, enquanto as pessoas que cuidam dessa criança. Isso pode ser usado, inclusive, com a família ampliada, né, com os outros cuidadores da criança. Então, por exemplo, o uso das telas na sua casa é controlado? O uso das telas, quando a gente fala de tela, a gente está falando de forma geral, tá? TV, celular, tablet, smartphone. O uso das telas interfere no que a sua família quer fazer, então vocês deixam de fazer coisas porque estão na frente da TV? O uso das telas interfere no sono? E você controla o consumo de guloseimas durante o uso de telas, porque é bastante comum que as pessoas fiquem comendo porcarias, né, como a gente chama, na frente da TV e nem percebam, né, o quanto de gasto calórico,
ganho calórico se tem, né, com essas refeições, né, geralmente com comidas pouco nutritivas, porque tu não tá prestando atenção ali no que tu tá comendo. Então, eles sugerem que essas 4 perguntas, especialmente, sejam feitas pelos adultos, né, e que haja combinação entre os adultos da casa, junto com as crianças, a partir de idades que, bem, claro, bebê de 4 meses não, né, não vai participar de uma disso aqui, mas os adultos ali já, né, precisam poder conversar sobre esses temas, né, e à medida que a criança vai, né, tendo um pouco mais de compreensão, ela pode ser inserida, né, nessas combinações que se fazem com a família. A gente tem bastante consistência ainda em relação a como é que ocorrem os prejuízos das crianças que assistem muita TV ou muito celular. O que a gente tem de consenso, né, é de que a gente deveria evitar a tela em 3 momentos principais, tá? Então, na hora de dormir, na hora de comer e para acalmar a criança. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que talvez vocês não vão esquecer. Imaginem que vocês estão chateados com alguma coisa. E aí, né, sei lá, aconteceu alguma coisa chata aí no dia de vocês. Vocês conversam com um familiar ou com um amigo, dizendo, bah, tô chateado com tal coisa, talvez tô triste e tal. O que vocês esperam de reação dessa pessoa com vocês? Vocês esperam que essa pessoa diga, ah, realmente, né, isso que aconteceu contigo foi ruim, como é que tu tá te sentindo? Ou vocês querem que a pessoa pegue um celular e coloque na cara de vocês, não dá bola, ó, olha aqui que legal esse vídeo. É isso que vocês querem fazer, é isso que vocês gostariam, né? É esse acolhimento que vocês esperam receber de outro adulto. Então, por que a gente faz isso com as crianças? Né? Acho que isso é algo que a gente tem que pensar bem, assim, né? Eu acho que é fundamental que a gente olhe para os motivos que a gente está tendo para inserir o celular e o TV, enfim, as telas de forma geral na vida das famílias, né? Acho que uma conscientização nesse sentido, eu acho que ela é bastante importante, assim. Aí vocês vão dizer, tá, mas tem benefício da gente usar tela? Né? Olha, tem controvérsia aí. Até os 3 anos, até o momento, tá? A gente não achou nenhuma evidência de que uma criança sozinha em frente a uma tela, seja ela qual for, tem algum tipo de aprendizado, tá? Ou de algum benefício direto. Até saiu um estudo agora há pouco mostrando que talvez um pouquinho de quebra-cabeça lá, mas só se estiver com o adulto junto. Então, não temos evidência atual, né? Pode ser que isso mude, de que haja algum benefício em uma criança de até 3 anos ficar na frente da tela, seja celular ou tablet, que ela vai aprender ou que ela vai ter um benefício direto. Não temos. Não quer dizer que a gente não possa usar a tela de modo lúdico, tá? Mas benefício não tem até o momento. Em compensação, né, a gente tem muitos estudos que mostram riscos para o desenvolvimento. Né? Se vocês colocarem, né, no Google aí, né, uso de telas e desenvolvimento infantil, boa parte da literatura, na verdade, desde o início busca, né, saber que prejuízo se vai ter com o uso de telas. Então, é óbvio que a gente tem mais estudos sobre isso, né, e tem um pouco mais de consistência, embora é complexo a gente afirmar ainda, né, que esses efeitos são somente em função do uso de tela, mas é uma combinação, né, de uso de tela com conteúdo inadequado, com poucas perspectivas, né, de estimulação do ambiente. Então, a gente sempre tem que entender isso um pouquinho mais amplo, né, mas tem muitos estudos mostrando, por exemplo, que a gente tem um risco potencial por desenvolvimento infantil, na primeira infância, especialmente, quanto a problemas de autorregulação. Então, a criança fica muito na tela, né? E aí, especialmente, a gente teria que pensar em um uso mais problemático, né? Então, crianças que têm dificuldade de sair de perto da tela, né? Que ficam por bastante tempo e se desorganizam muito com isso, né? Então, os problemas de autorregulação, então a criança tem dificuldade, né, de se acalmar, né, tem dificuldade, né, de regular a sua atenção, tem maior tendência a ter obesidade, existe o risco maior, né, quanto mais a criança fica, especialmente quanto mais ela fica sem supervisão, né, a exposição de conteúdos inadequados, os efeitos negativos na hora do sono, então se a criança assiste muito perto da hora de dormir, né, pode ter um sono mais agitado, né, pode fazer com que a criança tenha dificuldade para pegar no sono, né? Ela fica agitada e acaba indo dormir mais tarde, né? Dificuldades de atenção, porque
por exemplo, se tu olha muitos vídeos curtos, né, tu acostuma que a tua atenção ela vai durar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então, né, no longo prazo isso é muito ruim aí, porque potencialmente, quando a criança chegar lá no final, né, da primeira infância e for para o primeiro ano, no primeiro ano ela vai precisar de habilidades de atenção sustentada, prolongada. Então, se ela está acostumada que tudo é muito rápido, como é que ela vai sentar para se alfabetizar? Se ela está acostumada que é tudo muito ligeiro, muito rápido, muito curto, né? Então, quer ver TV? Quer ver celular? Tá bem, assiste um vídeo, assiste uma série, coisas que tem um início, meio e fim, que não seja de 1 minuto, né? Evitar olhar os shorts, por exemplo, né? Que são curtinhos. Tem estudos que mostram também prejuízos, né, em função disso, acadêmicos e sociais a longo prazo, né? Tem estudos que mostram prejuízos cognitivos de linguagem, prejuízo na interação pais e cuidadores com a criança, né? Porque se a criança se a família tende a ficar muito na volta das telas, elas têm menos interações verbais, falam menos, né? E isso diminui, né, o contexto geral de aprendizado do vocabulário da criança, né? Porque se tu tá muito tempo em frente à TV, tu conversa menos, né? Então, tu tem menos oportunidades de aprendizado da linguagem com esses adultos que estão ali cuidando da criança. Né? E, por fim, isolamento e falta de comunicação nas famílias, né? Então, se a família tende a ter um comportamento que passa muito tempo em frente às telas, ou que o lazer é só em frente às telas, possivelmente, né, tu vai ter aí uma perda muito grande de oportunidades de interagir, né? De poder se comunicar com o outro, de perceber as reações do outro, né? Então, vocês veem que está tudo muito ligado aqui, né? Essa questão dos riscos, né, que podem acontecer para o desenvolvimento infantil. E aí você dizer, tá, Jana, tudo, né? Boa parte das famílias aí sabe disso, né? Mas então por que que os pais usam telas, né? Por que as famílias expõem os bebês de 0 a 2 às telas? E aí a gente vê que tem famílias que acreditam que haveria um meio educacional, né? Que as crianças poderiam aprender algo como uma forma de entretenimento ou como uma babá para as crianças. Então, né, os adultos muito sobrecarregados, precisando, né, às vezes com pouca rede de apoio, usando as telas como entretenimento para essa criança, enquanto eles precisam fazer alguma coisa, trabalhar, fazer serviço doméstico, cuidar de outras crianças, tomar um banho. Né? Então, quando a gente pensa, especialmente nessa função aqui, babás para as crianças, a gente está falando que bebês 0 a 2 anos deveria ser zero tela, né? Mas, se as famílias têm essas necessidades aqui, fica difícil não expor, não compartilhar. Esse estudo aqui foi um dos primeiros estudos nossos que foi publicado numa revista, até publicado em inglês, mas ele foi um dos primeiros estudos nossos que mostrou né, os motivos aí que os pais utilizam, né, para utilizar diferentes dispositivos, diferentes telas com os filhos. E aqui a gente estava estudando primeira infância, de 0 a 36 meses, e a gente separou por faixa etária, tá? Então, de 0 a 12 meses é aqui azulzinho, 13 a 24 é o vermelho, e 25 a 36 o verdinho. Né? Então, vocês podem ver que quando a gente perguntou para... Era um estudo... Esse estudo aqui ele foi feito antes da pandemia, e se perguntou para as famílias, isso aqui é um questionário online, então a gente acaba tendo um público um pouco mais escolarizado, tá? Mas esses dados são muito parecidos com os dados da pesquisa TICS Brasil, né? Que é uma pesquisa, né, com amostra estratificada, né? Que pegou né, famílias do Brasil todo. Os dados são bem parecidos com os nossos. Então, quando a gente perguntou, né, se você oferece tela para o seu filho de 0 a 36 meses, 46%, ó, um pouquinho menos da metade das famílias de 0 a 12 meses mostrou que não, disse que não. 20% quase aí de 1 ano e um pouquinho menos aí de até os 3 anos, tá? Aí quando a gente pergunta, tá, mas se tu oferece, tá? Então se não oferece, não, agora se tu oferece, para que tu oferece? Então, para eu poder descansar, para não perturbar quem tá em volta, para acalmar a criança. E aqui, olha, aos 2 anos, ó, né? Vocês devem ter ouvido falar que esse é o momento, né? As pessoas costumam dizer os terríveis 2 anos, né? Eu não gosto muito dessa classificação. Eu acho que os 2 anos são uma idade maravilhosa, onde a criança está aprendendo, está tentando se comunicar com o mundo, mas ela não tem,
né, condições, ela ainda não consegue comunicar a linguagem, ela não tem o domínio completo da linguagem para que ela possa, através da linguagem, explicar o que ela sente, né? E aí isso dá um tilt ali na criança, né? Ela se irrita pela incapacidade dela, pela imaturidade dela e não conseguir comunicar como ela se sente, né? E aí a gente vai lá e rotula de terríveis 2 anos, mas vocês vejam como é um momento que aparece aqui, né? Como de grande uso das famílias, né, para acalmar a criança. Então, não é que não é, as crianças aos 2 anos efetivamente precisam de muita ajuda dos adultos para serem acalmadas, tá? Não estou dizendo que não, mas o motivo é porque elas têm essa imaturidade que dificulta que a linguagem expresse o que elas sentem, né? E aí isso depois diminui um pouquinho, né, aos 3 anos. Para entretê-lo fora de casa, né? E à medida que a criança cresce, ela precisa de um entretenimento maior, para que eu possa brincar com ele. Ó, vocês veem que poucas famílias, né, utilizam como brinquedo, para que ele possa aprender algo, né? À medida que a criança cresce, que, né, isso vai aumentando, e para ele se distrair enquanto realiza tarefas em casa, né? Aquela função da babá que a gente viu ali nos outros estudos. E uma coisa muito importante, né, é como é que a criança usa né, as telas ou as mídias digitais, como a gente chama, né? E aí aqui, assim, quanto interage com o adulto, então vocês podem ver, né, aqui também, ó, 1 ano, 2, 3. Né? Então, enquanto interage com o adulto, né, aos 3 anos a maioria, aqui algumas não utilizam, na presença de um adulto, né, então as famílias entregam o celular, mas estão ali por perto, e sozinhas, né, então quase 20% das crianças de 1 ano, 40% de 2, e quase 70% das crianças próximas aos 3 anos de idade. Então, vocês vão vendo que esse uso sozinho, ele vai aumentando com a idade, né, seja o uso vai aumentando com a idade, né? Independente de se é ao interagir, estar na presença, ou a criança sozinha. Mas é importante que a gente preste atenção, especialmente nesse uso sozinho aqui, porque se de 0 a 2 a gente não deveria usar, sozinho muito menos. Mas não é a realidade, é por isso que eu estou aqui trazendo para vocês várias coisas para a gente ir pensando sobre isso, tá? Nesse estudo também, né, a gente perguntou por que que oferece, né, as telas, e aí aqui para realizar atividades domésticas, para trabalhar, para conseguir tomar um banho, descansar, brincar, né, isso mais qualitativamente as famílias trouxeram. Então, o que que acontece? O que que a gente pode aprender até aqui? Que existe um ideal e existe um real. Vocês concordam comigo? Né? Então, as famílias têm usado muito as telas, né, contra essas recomendações de não uso. Tem havido um grande uso para acalmar, que seria contraindicado, uso sozinho, sem a mediação do adulto, onde a criança pode estar exposta a conteúdos inadequados. E tem um dado dessa pesquisa TICS Brasil, que é uma pesquisa que avalia o uso da internet no Brasil, e ela é feita também com as famílias. O último relatório, acho que mostrou que mais de metade das famílias não sabe utilizar ferramentas de monitoramento parental, né, as ferramentas de segurança que os pais podem configurar, né, nos diferentes aparelhos para a criança ter um uso mais seguro, né? Então, esse uso sozinho aqui nos mostra que as crianças estão bastante vulneráveis, né, a conteúdo inadequado, propagandas, enfim, né, porque o adulto não está ali perto e a gente sabe que poucos sabem, né, fazer essas configurações de maior segurança. A gente vê que existe uma crença no aprendizado através das telas, embora a gente, né, como eu mostrei para vocês, a gente ainda não tem evidência de que isso aconteça. Pouco uso para brincar, uma sobrecarga materna, né? Então usa muito para poder descansar ou para fazer as tarefas, né? E a gente vê que a rede de apoio ainda é reduzida, né, para boa parte das famílias, e aí elas precisam recorrer às telas para isso. Aí, dá para a gente falar em benefícios e riscos? Como é que fica isso? Né? O que a gente pode entender de benefício de forma geral? Eu disse que não tem benefício direto, mas quando as telas são mediadas, aqui eu botei pais, mas na verdade seria pelos cuidadores de forma geral da criança, tá? Isso inclui a escola também. A gente pode usar a tela para diversão, a gente pode ver um filme, a gente pode botar uma música e dançar, né? Busca de novas ideias e conhecimentos, né? Eu sei, por exemplo, nas escolas, esses dias a gente estava conversando com algumas professoras, elas estavam fazendo um projeto sobre o sistema solar. Então, elas buscaram vídeos no YouTube sobre as galáxias, mostraram para as crianças.
Então, as crianças viram esses vídeos, né, viram curiosidades, a partir disso fizeram uma maquete sobre o sistema solar. Então, a gente pode usar, né, de uma forma interativa com as crianças. E para comunicação, né? Então, eventualmente, tem um familiar que mora longe, né? Ou, durante a pandemia ficou muito, né? Esse uso muito evidente aí, né? As pessoas, né, em isolamento social só se comunicavam através de videochamada, que para as crianças pequenas nem sempre funciona muito bem, mas, né, já próximo aos 2, 3 aninhos, elas conseguem fazer um uso melhor, e próximo aos 6, isso até funciona muito bem, assim. Não é a mesma coisa que tá junto, né? Mas as videochamadas, né, elas podem ser uma boa forma, né, de comunicação e um benefício que as telas nos trazem e que, por exemplo, nos permitem estar aqui hoje. No entanto, vocês, né, eu comentei com vocês que a gente pensar só em tempo não parece ser algo muito positivo, né? Porque tempo é uma medida bastante imprecisa. Então, se eu perguntar para vocês agora quanto tempo vocês usam no celular, eu duvido que vocês saibam. E mesmo que vocês peguem o telefone e olhem lá onde diz quanto tempo vocês estão, a gente não sabe, né? Essa questão do multitelas. Então, tá, vocês estão com o celular ali, mas vocês estão me assistindo através do notebook, por exemplo. Então, como é que eu vou contar? É o tempo do celular que está na mão de vocês ou é o tempo do notebook aqui? E chega em casa, liga a TV junto. Então, como é que eu vou saber de qual tela a gente está falando? Eu até posso saber qual é o tempo de uso do celular que tu faz, mas o uso do celular, ele não me dá a medida do uso de telas de forma geral, né? Tem gente, por exemplo, chega em casa e liga a TV. Então, por exemplo, essa TV de fundo, sempre ligada em casa, ela tem sido bem consistentemente associada na literatura com prejuízo de linguagem em crianças pequenininhas, porque não existe aquele silêncio, a criança está sempre, ela está sempre atenta a alguma coisa ali, né? Ela se distrai da brincadeira que ela está fazendo, né? Então, esse uso de fundo, por exemplo, a gente já sabe que ele atrapalha, assim, o desenvolvimento infantil. Um risco que a gente trabalha muito é essa questão da tecnointerferência, né? Então, quando estão os adultos, né, muito intertidos aí, né, muito absorvidos, às vezes, com seus celulares, né, e isso causa interrupções nas interações, a gente sabe que isso pode ter uma série de riscos para o desenvolvimento infantil, como comportamentos, né, externalizantes nas crianças, então, dificuldades, né, da criança em se acalmar, em controlar o seu comportamento, né, de ter mais explosões de comportamento, porque, né, não consegue ter a interação desses pais. E o que se sabe é que quanto mais os pais ficam, né, nas telas, maior tende a ser o uso também das crianças pequenas. Mas será que a gente consegue deixar de lado, né, prescindir do uso das tecnologias na interação com os filhos pequenos nos dias de hoje? A gente perguntou isso para as famílias, né, especialmente para famílias que tinham crianças de 0 a 2 anos. E aí, para as famílias que nos disseram que não usavam, né, que tinham isso como uma política da sua casa, né, muitas delas disseram que não consideravam indicado, né, que se usasse algum tipo de tecnologia, como celular, tablet, com crianças pequenas, mas que viam que essa tecnologia poderia ser positiva quando as crianças fossem maiores, né? E esses cuidadores, especialmente, disseram que eles entendiam que eles estavam oferecendo a tecnologia por uma necessidade própria e não das crianças, né, para que se pudessem mantê-las ocupadas enquanto realizam outras tarefas. E vocês vão me dizer, mas essas famílias que tu entrevistou aí eram pessoas que tinham que deixar as crianças. Não, são famílias bastante variadas, né? Tinha uma criança muito forte de que eles não iriam usar uma combinação entre todos os cuidadores da criança. Então, essas famílias, pelas suas crianças, elas se organizaram de uma outra forma. E aí as mães, especialmente, que participaram, disseram que elas priorizavam estar presentes na rotina dos filhos, optando por atividades que estimulassem a interação entre eles, e que elas tinham muito receio dessas coisas, das crianças ficarem hipnotizadas pelas telas, né? E que elas entendiam que isso não era bom para o desenvolvimento e socialização dos pequenos, e que elas conseguiam se organizar de uma forma, né, que podiam estar mais presentes. E elas indicaram muita vantagem, assim, né, em que seus bebês não utilizassem telas e dispositivos móveis de forma geral, né? Então, elas entendiam que esse esforço que elas faziam, né, ajudaria no desenvolvimento da criatividade das crianças, na capacidade de concentração e foco, e nos momentos de convivência da família, porque elas viam como grande desvantagem a redução da interação familiar quando as telas estão presentes.
E aí, a última pergunta que eu tenho aqui, né, é: será que é possível fazer um bom uso das tecnologias na interação com os filhos pequenos nos dias de hoje, né? E aí eu deixaria o recado de que não como a primeira opção, né? Mas que eventualmente você precisa, né, especialmente não utilizar para distrair a criança, evitar usar para acalmar, né? Nesse sentido, tentar distrair a criança com alguma outra atividade, né? Ou quando está sem apoio. Lembrando, né, que muitas vezes o que a gente acaba oferecendo para a criança é um celular por uma necessidade do adulto, mas o discurso predominante que a gente vê nas famílias é esse aqui, né? Medos e incertezas com relação a possíveis excessos de uso e consequência para o desenvolvimento do bebê em longo prazo, mas muitas famílias se veem assim, com muita dificuldade, né, em não oferecer as telas. Aqui a gente já falou, e aí eu quero passar para vocês o que a gente está entendendo como um bom uso aqui, né? Então, evitar o uso sozinho, evitar o uso naquelas rotinas que eu mostrei no início, especialmente na hora de comer e dormir, ao acalmar a criança, evitar que a tecnointerferência, né, aconteça, então que ela atrapalhe, né, a relação entre os pais e os filhos. Importância de reflexão, então, junto aos profissionais da saúde, educação, os visitadores, no caso de vocês, né? Então, a gente poder incentivar as famílias a pensar sobre isso. A gente tem conversado muito com as famílias em função do estágio no Centro Pais Bebê, e as famílias têm nos dito assim: ai, eu fico com vergonha de contar para o pediatra que eu ligo a TV, né, quando eu vou tomar banho, então eu minto para o meu pediatra. E eu acho que a saúde pública ela não pode ser feita em cima de uma mentira. Então, se as famílias estão usando, como é que a gente pode ajudá-las? Então, o que a gente sugere? Né? Baseado nas evidências que a gente tem até o momento, né? Uso feito na presença dos adultos, então a mediação com a criança é uma palavra muito chave desde muito pequenininha, tá? Buscar conteúdos de qualidade. A gente não tem uma lista no Brasil, né, de quais são os melhores conteúdos, mas nos streamings a gente até tem, assim, a classificação etária, pelo menos, né? Recentemente agora entrou uma nova faixa etária para abaixo de 6 anos. Poder explicar o conteúdo que a criança está assistindo, poder conversar sobre aquele conteúdo, utilizar as telas, por exemplo, em momentos que permitam a conexão entre os familiares, ser flexível, né, com os momentos que a criança está utilizando a tela, então, né, não evitar usar a todo momento, mas eventualmente até pode ser utilizado. E um ponto que tem surgido bastante, assim como dúvida, né, através né, do estágio também, e das pesquisas que a gente faz, é isso, né? As brincadeiras virtuais, elas não substituem outros tipos de brincadeira. As crianças gostam de brincar, elas não perderam essa capacidade. Então, é super importante poder equilibrar as brincadeiras com telas, com e sem brinquedos, brincadeiras ao ar livre, brincadeiras com outras crianças. Então, a gente tem que pensar que a criança precisa de uma riqueza de oportunidades de interagir. E pode ser brincar sozinho com o irmão sem brinquedo nenhum, tá? Ou com um livrinho, ou com né, objetos que se tem ali no cotidiano da casa, quando, né, a gente está falando de um contexto onde não tem tantos brinquedos assim, né, mas né, potinho, panelinha, né, colher, barbante, papel, jornal, revista, né? Essas coisas elas podem se transformar em brinquedos para crianças, a gente permitir que elas brinquem com esses materiais, elas vão brincar com o que tiver à disposição. Né? E a importância da interação real entre adultos e crianças também, né? A gente poder ter momentos de estar ali presente, né, com as crianças. Eu sei que às vezes chega cansado, né, do trabalho, por exemplo, está pouco disposto, mas as crianças precisam disso, né? E aí vou deixar aqui a provocação para vocês. As crianças não deixaram de brincar e uma coisa que a gente acaba trazendo muito para as famílias hoje em dia, né, quando a gente trabalha com elas, é essa pergunta: do que tu gostava de brincar quando criança? E tu acha que as crianças de hoje elas continuam brincando, gostando de brincar das mesmas coisas? Por que isso mudaria? Né? As crianças se oferecem os mesmos brinquedos? Como é que é isso? E aí, para a gente ir finalizando, eu queria mostrar para vocês, né? Eu comentei, a gente tem estudos nossos mostrando que poucos profissionais da saúde têm abordado diretamente o uso de tela e que às vezes as famílias têm vergonha em serem verdadeiras sobre o seu uso. Então, além dos profissionais da saúde, né? Onde que as famílias, né? Os pais, os responsáveis, profissionais de saúde e educação podem buscar informação séria sobre o tema, porque a gente não quer trabalhar com alarmismo, né? A gente quer trabalhar com o que a gente tem de evidência hoje, né? E eu não sei se vocês conhecem, isso aqui é um guia lançado esse ano pelo governo federal, né, sobre o uso de dispositivos digitais.
de 0 a 12 anos, então, né, para os maiorzinhos também tem dicas aqui de como trabalhar, tem esse mais completo e um resumo. Mês passado, o Conselho de Psicologia lançou esse aqui, né, Psicologia frente ao mundo digital, orientações para atuação profissional com crianças e adolescentes. Existem vários outros, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem várias publicações também. E a gente, enquanto grupo de pesquisa, desde 2018, eu acho, a gente vem produzindo alguns materiais. Essa aqui, por exemplo, é uma videossérie que a gente tem, chamada Bebês e Tecnologias. Tem 17 episódios já, né, sobre como fazer um bom uso de telas, sobre a questão da alimentação. Isso aqui está tudo disponível no Lume da URGS, já vou colocar para vocês aqui. A gente tem algumas cartilhas também, né, sobre o uso de mídias digitais para bebês e crianças pequenininhas. A gente tem essa cartilha sobre segurança digital, né? Então, como orientar seu filho a ter um uso de telas mais seguro. Esse é para crianças um pouquinho maiores, mas tem algumas dicas para as pequenas também. E o principal, né, que me convidaram para falar hoje, mostrar, é o curso Bebês. Esse aqui é a primeira versão, ele foi feito presencial na URGS no primeiro momento, e depois a gente transformou ele nesse curso chamado Os Bebês e as Telas, que está nessa plataforma Lumina da URGS. Tá? E aí, aqui, ó, tem o QR Code, se vocês quiserem acessar. Ou vocês podem jogar no Google Lumina, URGS, Bebês e as Telas. Ou podem seguir por esse link aqui, tá? Eu posso enviar enviar o card para ficar na página do PIN depois também, né? Eu já estou com ele, né? Então, aqui, ó, quando vocês clicarem lá, Lumina URGS, né, vai aparecer essa página. Ele é um curso com certificado, tá? Se vocês precisam comprovar, tem uma provinha no final lá para validar o certificado, tá? É um curso, acho que de 30 horas que ficou registrado, né? Ele é totalmente gratuito e o conteúdo. Então, ficou claro a forma como dá para acessar, ó, tá? Tem o link, pode ser pelo Google, pode procurar pelo Lumina, tem aqui o QR Code. Não sei se vocês conseguiram olhar, quem tem interesse, né? E se esquecerem lá, vai entrar Lumina URGS, aí procura a lupinha, bebês e as telas, vai aparecer assim, tá? E que conteúdos são abordados nesse curso? Então, essa aqui é a tela inicial do curso, e lá dentro, né, o curso ficou muito bonito, tá? Não é porque a gente produziu, né, junto com um grupo de pós-graduandas muito especial, inclusive a Gabriela Vesco, que está trabalhando no PIN agora, né? Então, esses aqui são os principais temas abordados, né? Ele é um curso voltado a crianças de 0 a famílias e educadores, né, profissionais da saúde que trabalham com primeiríssima infância até os 3 anos. Então, é abordado o impacto do uso na interação com os cuidadores, o impacto do uso no sono e na visão da criança, o impacto do uso na alimentação, o impacto do uso na aprendizagem e como fazer um bom uso de telas. E ali a gente tem materiais variados, as cartilhas estão ali dentro, linkadas, os videozinhos, né? Tem bastante conteúdo bem atualizado sobre esse tema, né? E ele é todo, que se chama autoinstrucional, então tu pode ir fazendo no ritmo que tu quiser. E se precisar de certificado no final, tem uma provinha que vocês fazem ali, né? A partir dos conteúdos para ganhar o certificado do curso, certo? Então, aqui as nossas redes sociais, aqui no grupo de pesquisa, a gente está sempre publicando o que a gente tem de mais novo. E era isso. Queria agradecer a oportunidade, fico aberta às perguntas. Obrigado, Giana, pela tua participação. Então, teve ali, né, uns Tá? comentários no nosso chat, né? A Carla Júlia Negra fez um comentário, na verdade, não chegou, não foi uma pergunta, mas foi um comentário falando do uso de tela, está relacionado bastante ao nosso cansaço, né? E que a gente está exausto, assim, né, em relação aos papéis que a gente deve desenvolver naturalmente. Então, vamos abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa para a Giana, aproveita agora.
Eu achei bem interessante, diante ouvindo, né? A minha filha já é adolescente, assim, mas em relação que principalmente não é a questão do uso, né? Mas como se faz o uso. Então, eu acho que isso também ajuda a nos acalmar um pouco enquanto família, né? Que tá de também não ver sempre como uma vilã, assim, a tela e, sobretudo, para não sentir culpa, né? De usar nesses momentos que se precisa, assim, né? A nossa ideia sempre foi poder, né, a nossa orientação dos trabalhos que a gente faz sempre é ajudar as famílias, né, e quem cuida de criança a refletir sobre esse uso. Porque as pessoas usam, entende? As crianças estão expostas, então, como é que a gente faz o melhor uso possível de uma tecnologia que não vai deixar de existir? Mas isso não significa que uma criança de 2 anos vai estar lá assistindo um filme super violento, né? Uma criança de 4 lá jogando um jogo de videogame super violento. Ou até pode, eventualmente, jogar com um irmão mais velho, mas tem que ter uma crítica sobre aquilo, de dizer, olha, isso é um jogo que acontece, né, nesse vídeo, isso não acontece na vida real, e não dá para ficar muito tempo jogando, porque fica agitado. Então, tudo tem que ter uma conversa, e acho que a gente tem que, né, imagino como visitador que vocês devem escutar de histórias, assim, em relação a isso, né, mas acho que ajudar as famílias a poder contactar essas crianças depois que vão crescer, né? Não adianta depois lá na adolescência dizer, meu filho não fala comigo. Tá, mas desde o primeiro dia de vida a gente tem que, né, entender que a criança se comunica com a gente, né? Então, desde muito pequenininho, dizer o que pode olhar, o que não pode, por que que pode, por que que não pode, por quanto tempo. Tem várias estratégias, assim, que a gente vê que diferentes famílias utilizam, né, para poder fazer esse controle, mas o que melhor funciona são as coisas compartilhadas e combinadas, né? Então, isso é bem importante, que faz a gente refletir mesmo sobre a questão da parentalidade, né, Diana? Porque, na verdade, isso fala da conexão, né, das famílias com as próprias crianças, né? Então, isso é bem importante. A Cândida trouxe aqui também no chat que é bem complicado a aceitação dos pais no uso de telas, até na família, a criança faz terapia e a mãe foi conversar com as profissionais e volta dizendo: ah, não tem problema ele ficar na TV. E a criança tem autismo. Aí tu vê a mãe no celular e a criança na TV. Então, eu acho que fala muito daquela imagem assim que tu trouxe, né? Que hoje tá todo mundo com essa questão, né, do uso das telas, né? Não é uma questão exclusivamente das crianças, mas eu acho que as coisas que tu está trazendo é super importante para nos instrumentalizar, né? Quando a gente chega nas visitas nas casas, né? Pensando nas visitadoras e visitadores, né? Que já tem um pouco mais aí de elementos do que trazer assim para as famílias também. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode também levantar a mão, que aí a Cris libera o microfone também para poderem falar. E acho que complementando o que a Cândida diz, gente, é óbvio, tu chega cansado, tá? Final do dia em casa. A criança também, daqui a pouco chega da escola. Ai, ficar um pouco ali no celular, na TV, descansando, sei lá, meia hora. Ai, ninguém vai ter atraso do desenvolvimento por meia hora, entendeu? Agora, se essa meia hora vira 4, né? E a criança tá ali, não para, não desliga a TV nem para comer, daí é uma questão de bom senso, entende? É óbvio que daí a gente vai ter risco, né, do desenvolvimento, porque a criança não está interagindo, não está prestando atenção nas outras coisas, né? Ela está perdendo de poder conversar com a família, né? Ou, sei lá, daqui a pouco essa mãe tá super estressada, tá deprimida, não tá disponível, também não consegue se conectar de estar ali presente, então isso é outra coisa que eu até nem abordei aqui, né? Mas uma coisa que a gente tem sugerido sempre é avaliar a questão de saúde mental dos cuidadores da criança. Porque quando a gente tem uma criança, por exemplo, que fica muito em frente à TV, muito em frente à tela, né? Daqui a pouco o que a gente tem são pais, né, com estresse, com alguma questão de saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, não sei. Vários transtornos que podem, né, estar presentes, né, na saúde mental dos pais e que dificultam a interação com a criança e que isso se manifesta através de um uso excessivo, né, da criança, né, excessivo e não supervisionado, especialmente, né. Então, eu acho que isso também é uma coisa para visitador que chega lá e vê a criança muito na frente da TV, né, ou muito no celular, de também poder pensar o que mais que está presente ali naquela família, né.
A gente vai passar a palavra para Osório, para o Pim de Osório, que levantou a mão. Acho que eles escreveram uma pergunta ali, Renata. Tá. Ah, sim, tem a pergunta, tá? Qual o risco a longo prazo de acalmar a criança com o celular? Não sei se vocês quiserem falar também. Ah, estão sem áudio. Então, foi essa a pergunta. Eu já vou aproveitar e vou ler as outras colocações que tem, que aí se tu quiser aproveitar, Jana, e fazer Tá. todas as falas, né, Uhum. juntos, né? Tem uma visitadora do PIN de Progresso, que também tem, que ela tem dificuldade com o uso do celular, tanto que o trabalho muito em natureza, não, tanto que ela trabalha muito com a natureza e leva os pais Uhum. junto para que eles também saiam do celular, né? Em dias de chuva é barra. Estamos realizando as visitas e a mãe pega o celular e a criança vê e não quer mais atividade. São choros e gritos, né? Porque querem o celular. Tem uma família que vejo a mãe muito estressada, não tendo paciência com nada. A Rosana, do Vale Verde, visita famílias que têm apenas um celular na casa, geralmente o da mãe, e o uso é bem restrito. Também não possuem internet em casa, então essa criança brinca mais. Qualquer potinho serve para ela brincar. Eles têm mais TV, mas ficam mais na rua brincando. Então, são essas questões, assim, acho que pergunta mesmo, tem de Osório, né? Então, qual o risco a longo prazo de acalmar a criança com o celular? O maior risco, né, que a gente tem da criança sempre se acalmar com o celular é que ela não desenvolve essa capacidade da autorregulação de ela se acalmar por si própria sem um estímulo externo, né? Então, é uma criança, né, que talvez se desorganize, né, ou um adolescente depois que se desorganize e tenha muita dificuldade, né, de poder entender os seus sentimentos, de conseguir ficar tranquilo por si mesmo. Então, que sempre vai ter que recorrer ao celular para se acalmar, né, que não desenvolve essa capacidade da autorregulação, né, dos seus sentimentos no longo prazo, né, e a gente precisa dela para tudo na vida. Imagina que vai chegar numa prova, né, depois que o adolescente chega numa prova, fica nervoso, dá branco, se irrita, chuta a cadeira, chuta a mesa, entende? Porque ele não tem essa capacidade de ele se acalmar por si próprio sem um estímulo externo. Né? Então, é por isso que essa capacidade de se acalmar, né, ela começa, né, lá no início, na primeira infância, com um adulto ajudando, né, ele a perceber seus sentimentos, aí se acalmando. Tem várias estratégias que a gente vai ensinando as crianças a fazer, né, para que ela consiga entrar na adolescência com, né, um mínimo de regulação emocional para poder dar conta, né, de exigências aí que vão ir surgindo na vida, enfim. Né? E não sei se fica claro, gente, né? A questão ali da mãe estressada, eu acho que eu tinha falado, né? Acho que se essa mãe está estressada e sem paciência, eu acho que a gente precisa dar uma atenção para ela, ver o que está acontecendo, que ela está tão estressada, né, que ajudas ela precisa, né, para se acalmar, né? O que está acontecendo, né? Ela está sem rede de apoio, ela está com uma dificuldade financeira muito grande, né? Ela, sei lá, está passando por uma situação de luto. O que está acontecendo que deixa ela tão sem estressada e sem paciência? Né? Porque não adianta, a gente tem criança, a gente tem que cuidar, né? E se a gente não está conseguindo, né, a gente tem que ser rede, né, para essa família e poder cuidar bem dessa criança. Obrigada, Diana. Eu vou passar a palavra para a Cândida, que também levantou a mão. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Também tive a experiência em uma casa, numa visita, né? Que a mãe, na semana que eu fui, ela tem uma menina maior, de 6 anos. E daí, essa até estava no PIN, mas caiu fora, né? Automaticamente. E aí ela estava com a TV ligada e o bebê de 3 meses na frente da TV também. Aí eu fiz alguns comentários, né? Eu falei, não é bom ele olhar ainda. Daí ela foi até virou a cadeirinha dele de costas para a TV, mas ele ficava olhando, querendo, né, assistir. Daí na outra semana eu fui visitar só ele, porque daí ela tinha inativado a menina, daí eu fui visitar só ele à tarde. Aí eu acho que ela percebeu que ela nem ligou a TV nesse dia, não, já nem ligou, mas acho que acaba ligando mais pela menina, né?
Fora a questão da alimentação, dela assistindo TV, comendo fandangos, 9 da manhã, tomando suco Tang, né? É bem complicado isso, só que às vezes eu penso, se não tem paciência e não tem disposição, tinha que ter pensado antes, né, de querer ter filho, de ter, porque as pessoas não estão mais dispostas, não tem mais paciência. Até com meu sobrinho aqui, eles comentam, ai, tu tem paciência, a mãe dele não tem, mas tem que ter. Nessa mesma terapia foi comentada, foi falado com uma das terapeutas, ele fica na TV, mas ele não. A mãe chega cansada, não sei o quê. Daí uma das terapeutas falou: mas a prioridade é ele agora. Então, tu não pode largar, não é coisa de minutos, sabe? É horas assistindo TV. É bem complicado. Eu sei que não é a realidade de todas as famílias, mas eu diria para uma mãe extremamente cansada com quem ela conta para cuidar desse bebê, sabe? Da gente tentar ampliar, assim, né? O pai está presente, tem a tia, a Dinda, a avó, com quem ela conta para cuidar dessa criança, porque às vezes ela pode estar muito cansada, ela pode não estar bem, né? E ela precisa de ajuda para cuidar dessa criança, então a gente também tem que cuidar para a gente não deixar a responsabilidade só na mãe. Né? Acho que isso é algo super importante, assim, né? Da gente olhar para essa mãe, sim, ela é a cuidadora principal dessa criança, muitas vezes, mas ela precisa ter uma rede, porque um adulto cuidar sozinho de uma criança é muita coisa, né? A gente tem que poder ajudar ela a pedir ajuda, às vezes a vizinha, né? Uma amiga, né? A família, com quem ela conta para cuidar dessa criança, né? Acho que isso também, às vezes, a gente trazer essa reflexão para a família também abre um pouco de espaço, assim, para que ela não se sinta tão sobrecarregada. E não sei, assim, eu entendo, né, o que tu dizes, tinha que ter pensado na hora de ter filho. Mas, gente, a gente está num país onde a gente tem 60% de gravidez não planejada, sabe? Então, o que que a gente pode fazer com quem tem um bebê e não queria, né? Não desejava, primeiro não planejou, né? Eu acho que a gente tem que também poder pensar com essas mães qual é o melhor cuidado possível que elas podem oferecer, né? Ajudá-las, né, nesse sentido, né? Porque às vezes a pessoa nem tem ideia de quão mal faz aquele fandangos, né? Que outras coisas ela pode, que alternativas ela teria para estar ali. Porque 9 da manhã não precisa nem estar comendo na frente da TV, né? Se a criança tomou café ali, né? Se ela teve, né, um alimento ali, se ela tem esse hábito, então poder conversar que alternativas tem, né? Acho que seria algo interessante, assim, também. Porque tá, é gostoso, entendeu? É uma porcariazinha gostosa, tá ali beliscando. Mas é justamente algo que a gente tem que estar atento. Dizer, tu percebe que ela come mais quando ela tá na frente da TV? Né? Então, né, ajudar as famílias a poder refletir sobre esses hábitos, assim, que não são muito legais, né? Diana, obrigada. Fiquei te escutando e também ouvindo a fala da Cândida, né? Eu sou nutri de formação, né? E fiquei pensando o Uhum. quanto as telas acabam, principalmente nessa fase, elas influenciam também até na introdução dos novos alimentos, né? Porque quando a Sim, criança está na frente da tela, ela está com a atenção fixada também na tela, né? E pouco está ali presente também naquele ato de alimentar, né, de conhecer aquela nova textura, aquele novo alimento. Então, isso também é uma coisa importante, né, das visitadoras e visitadores poderem abordar, né, quando a criança está nesse período de introdução de novos alimentos, que a tela também pode atrapalhar esse aprendizado. E fiquei pensando também na fala da Cândida, né? Mesmo quando a gente deseja, assim, né, ter um filho, a gente também cansa, né? Então, eu acho que o importante também é a gente, quando chega nas casas, né, a gente conseguir ter um olhar mais acolhedor, né, e menos julgador, assim, também no cuidado, né? Porque às vezes a gente não sabe bem o que aquela família está passando, né, o que que aquela mãe está passando, né, e às vezes o uso da tela, e se a gente, conforme a nossa abordagem, né, pode aumentar ainda mais a culpa, né, dessa pessoa que já está com uma situação também um pouco complicada. Então, sempre é importante também reforçar, né, as redes de apoio. Vou passar a palavra para o PIN de Progresso.
Pode abrir o microfone e pedir progresso. Bom, então acho que ela só levantou a mão, talvez por engano. Se alguém mais tiver alguma pergunta, ou se tiver sem áudio, quiser colocar ali no chat. Ah, está com problemas no microfone. Quer deixar a pergunta aqui no chat? Aí a gente pode passar para Giana. Mais para trás, Renata, a Carla de Ulha Negra tinha falado uma coisa que também é interessante, que agora eu fui resgatar, de deixar o tédio agir, né? Que isso é uma coisa que a gente, ela fala, o estímulo do brincar vai vir dos responsáveis, e também deixar o tédio agir para que possam estimular a criatividade deles. Nesses momentos, assim, às vezes é difícil, né? Principalmente logo que desliga a tela. Muitas crianças dizem que, ai, não tem nada para fazer. E às vezes, com alguns minutos sem nada para fazer, eles acabam descobrindo coisas interessantes para fazer, né? Mas esse momento inicial é meio delicado. Só que precisa desses minutos mesmo de tédio. E a Tatiana também comentou que é um conjunto de fatores, ter um olhar expansível é essencial. Então, um pouco, né, mais concordando, né, com a fala que foi dita. Ah, e aí a Tatiana também perguntou, né, que acho que tem a ver com esse uso de tela, né, quais são os fatores de risco para essa criança que ela desenvolverá quando entrar na adolescência e vida adulta. A gente tem aí vários riscos, né? A gente pode. Mas aí, assim, o risco, ele é um conjunto de fatores, né? Digamos assim, eu tenho lá uma criança que olha, sei lá, 6 horas por dia, não consegue ficar fora, não consegue não olhar o celular e a TV, né? Fica nervosa quando fica longe das telas, que joga muito videogame violento, que só assiste tipo vídeo de unboxing, né, daqueles curtinhos no Shorts no YouTube, né, que os pais, né, os cuidadores não supervisionam, que deixa de fazer as tarefas porque, né, tá jogando, ninguém controla esse tempo, ninguém controla o conteúdo, então eu tenho um somatório de riscos, tá? Fica comendo lá os fandangos, né, enquanto tá no videogame. Então, é bastante possível pensar que nesse contexto onde está tudo muito desregulado, que essa criança, ao entrar na adolescência, né, depois na vida adulta, talvez ela tenha dificuldade com essa autorregulação emocional, talvez ela tenha problemas de obesidade, talvez ela, né, faça um uso. Outra questão que aqui a gente não abordou, porque são questões, né, a gente estava focando em crianças menores, mas a questão de redes sociais, né, então a questão dos discursos de ódio, né, de comparação, né, para as meninas das questões de imagem corporal, né, que são fatores que criam muita ansiedade, né, e a questão da violência digital depois também. Então, os riscos são enormes, né, mas a gente não tem como prever, assim, que uma única coisa vai levar, né, a um risco necessariamente, porque a gente tem que olhar para todo esse contexto, né. Então, por isso que daí as pessoas dizem, tá, mas tu tá dizendo que tela é bom ou ruim? Eu não acho que seja nem bom e nem ruim. Eu acho que a gente tem muito risco envolvido e a gente tem que estar a par desses riscos. E tem coisas muito interessantes que a gente pode fazer com as telas, mas isso passa por uma supervisão, né, dos adultos em relação a essa criança desde o início, porque quando ela chega na adolescência, ela tem um senso crítico do que é um uso legal que ela pode fazer. Porque se você pensar, tem o Instituto Alana, eu não sei se vocês já fizeram parceria com eles. O Instituto Alana é uma ONG que trabalha com várias questões de proteção do direito infantil, e eles têm um trabalho bem legal que discute o design, né, seguro das plataformas digitais de forma geral. Então, as plataformas, né,
das redes sociais, elas são feitas para trazer lucro e para viciar. Então, né, aquela coisa, né, que tu vai lá, tu tem um, né, o scrolling infinito, né, que tu vai passando e não termina nunca, né, muito anúncio, né, tudo muito rápido. Então, existem formas de que as coisas sejam mais seguras e é sobre essas coisas que a gente tem que lutar também na regulamentação de plataformas, por exemplo. Porque as famílias ficam muito sozinhas, às vezes, na coisa de usa e não usa, né? Então, acho que uma coisa bem importante, né, é a gente pensar que as famílias são o ponto fraco desse elo e das crianças o ponto mais adiante, mais fraco ainda. Então, a gente precisa instrumentalizar as famílias a pensar sobre esse uso, orientar, né, com a melhor forma de fazer, porque as plataformas estão aí, a internet está aí, né, e a gente tem que saber como usar, né? A questão dos golpes, né, da exposição, né, das crianças inadequadas, de pornografia infantil, todas essas coisas são riscos grandes para o desenvolvimento, né, das crianças no curto e no longo prazo. Né? Então, a gente tem que estar atento, enquanto adultos, né, de como é que a gente tenta prover esse, individualmente, né, como prover esse ambiente seguro, mas isso tem que ir também escalando, né, para os outros contextos que a gente vive, inclusive da questão da segurança digital nas plataformas. Obrigada, Jana. Vou passar a palavra para a Dayana Dunk. Dayana, tu está com problema no áudio também? Tá liberado, se tu quiser, tu pode abrir o microfone. Bom, de repente ela ou tá com problema no áudio ou levantou a mão sem querer. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação que queira fazer para a Giana? Alguma pergunta? Ó, veio uma fala ali do PIN de progresso. A gente faz com uma família que não consegue dar limite para. O que que a gente faz para uma família que não consegue dar limite para as crianças? Não tem regras. A gente percebe que é uma birra da criança. Não tem um acordo entre os pais. Um dá o celular, o outro tira. Aí começa uma discussão entre os pais junto com a criança. Temos que abandonar as atividades, porque o clima fica tenso. É um termo muito complexo, a tecnologia está em todos os lares, influenciando negativamente no desenvolvimento das crianças. A criança com muitas dificuldades já foi encaminhada para avaliação profissional, tem apenas 2 anos. Levamos orientações e nada funciona. O que fazer em casos como esse? Não tem como trabalhar essa criança sem trabalhar esses adultos, né? Vai ter que ir de pouquinho em pouquinho para conseguir um acordo entre esses pais, né? De tentar entender por que eles estão divergindo tanto em função desse celular aí, né? Por que um dá e o outro retira? Porque uma das coisas mais importantes enquanto cuidado parental para as crianças é que os adultos estejam em acordo sobre as regras que ela vai seguir, né? Tem muita evidência da importância disso. E numa criança de 2 anos, não tem muito que a gente possa fazer que não seja ir aos pouquinhos puxando a colaboração desses pais, porque a avaliação do profissional vai dizer o quê da criança de 2 anos, entende? Que ela está com uso problemático. E como é que a gente trata? Com a família nessa idade, né? A gente vai ter que ir devagarinho, conversando com, né, a mãe e pai, né? Com a mãe e com o pai dessa criança, e devagarinho, vendo o que eles acham que a criança está aprendendo, né? Como é que era o uso dele, como é que é o uso deles do celular, né? Por que eles topam, né, entregar o celular sem acordo, fica difícil eles conversarem. Possivelmente esse desacordo em outras áreas da vida dessa família, né? Não é só o celular. Mas é um trabalho de formiguinha. Aí, em relação a essa situação também, que é um pouco do desacordo familiar, né? A Tatiana trouxe também uma fala que fala sobre um vídeo que ela assistiu na internet, um story, né, que mostra o descontrole do pai em relação ao uso, né, da internet, que o pai quebra o laptop do filho e o filho também se desespera. E que esse vídeo deixou ela pensativa, assim, em relação à cena. Então, ela compartilhou com a gente também, mas acho que fala bastante disso que tu está trazendo, né, Jana, que já parte, né, desse outro desacordo que já está presente, né, nessa família, né?
Não, e pensa bem, né? Eu não sei que idade tinha essa criança, tá? Do exemplo da Tatiana. Mas em que momento que se perde o controle, né? Porque a criança está ali, né? Ela passa cada vez a consumir mais tempo na internet e esses adultos não estão conseguindo olhar para ela por quê, né? 12, mas começou nos 12, né? Então, desde que idade assim, a criança não foi incentivada a pensar sobre o seu uso, que os pais não foram incentivados a conversar com ela, né, sobre o que ela estava vendo, se interessar por esse mundo, isso é outra coisa, né, que a gente, com maiores, daí a gente orienta, né, que os pais perguntem, né, quais são os conteúdos que a criança acessa, o adolescente acessa, né, poder assistir junto, é que não tem mistério, gente. O trabalho todo que a gente tem na literatura hoje, né, e que a gente tem feito, é de estar junto com a família para que a família possa trazer essa segurança para o uso da criança, né? E aí, muitas vezes, os pais não têm conhecimento, né, sobre o risco, sobre como fazer isso, né? Então, por isso que a gente tem feito várias atividades nesse sentido, né, para que as famílias tenham conhecimento do que está envolvido ali, né? Às vezes são famílias assim com baixa escolaridade, que não têm dificuldade de ler, de interpretar, né? Analfabetos funcionais, então tem dificuldade até de entender o que é o conteúdo que está se passando ali, e eles têm que orientar os filhos de como fazemos o seguro. É difícil, né? Fazer isso sem saber entender bem aquele contexto, né? Sem poder ter uma leitura aprofundada. Então, a gente tem que poder conversar com os pais e ir mostrando, né, esse risco, né, o que a gente pode fazer para proteger, né, não deixar... Eu acho que o principal é poder conversar sobre o conteúdo. Eu acho que essa é a grande sacada aí, né, para a gente poder pensar em bom uso de internet com as crianças. E desde muito pequeno. Obrigada, Diana. Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta que queira fazer para a Giana? Eu estou colocando a lista de presença aqui de novo no chat, se alguém não assinou. Então, peço que assine também para poder receber o certificado que vai ser enviado por e-mail. A Cândida também está agradecendo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, se mais ninguém tiver nenhuma colocação, eu também agradeço a tua participação, Diana, foi muito importante estar essa manhã contigo. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, né, pela divulgação. Teve umas pessoas que perguntaram se podia compartilhar a apresentação, mas aí a gente também disse que como a live fica gravada, né, podem ter acesso. Acho que o importante seria compartilhar o card, né, com o curso, né, para a gente também poder divulgar. Tá bom. A Márcia falou aqui também na saideira aqui que ela tem um Sim. caso na cidade de Canudos do Vale, que a criança tem 4 anos. E os pais acham o máximo que a criança já sabe mexer no celular, jogar sozinha, e agora compraram o celular para ele. Na escola ele vai muito mal, não gosta de estudar nem de fazer as atividades. É que Então, a Carla o design é pode feito dizer. para ser fácil de usar. É por isso que uma criança de 4 anos sabe. Não é porque ela é esperta. É porque ele é feito para ser usado sozinho. Ele é feito para ser de uso fácil. E mexendo ali, a criança aprende rápido, né? Então, esse é o grande problema. Deveria ser mais difícil. Sim. Aí a Carla também trouxe, né, que orientar sempre a maneira de que o equilíbrio entra como um bom ponto é importante, e ensinar que tudo que é demais é extremamente prejudicial, mas que a gente deve controlar o uso. A Elilde trouxe que as famílias que eles atendem, 2% enxerga o quanto faz mal as telas para as crianças, mas que tem 2 famílias que aceita ler um livro para seus filhos, né? O quanto é difícil às vezes, né? Uma atitude dessas como ler um livro, né? Acho que a tecnologia também afastou um pouco a gente dessa leitura, né? Muitas vezes, né? Do livro de história. Eu estava vendo esses dias uma intervenção que foi feita, agora não me lembro aonde, foi uma coisa muito rápida que passou.
a intervenção era assim: se oferecia um livro para os cuidadores da criança lerem, para eles lerem. E isso incentivou as crianças também a terem um momento de leitura, porque a gente, enquanto adulto, também está parando de ler. Né? Então a gente tem que cuidar, porque a gente está exigindo coisas das crianças que a gente também não faz. Né? E acho que essa é a problematização que a gente tem que ir trazendo para as famílias, sabe? A gente está colocando tudo muito na criança, mas e o adulto que está ali? Com certeza. Então tá, obrigada, Jana. Acho que tu vai nos deixar pensando, né? Espero que no ano que vem a gente tenha mais outros momentos de estar juntos falando sobre esse tema, né? E sobre outros tantos, né? Que sejam 2026 seja um ano de muitas trocas também, como foi esse ano de 2025. Então, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui, né? Que se esse ano a gente teve bons resultados com o PIN, né? Esse trabalho tem a ver com o trabalho de todos vocês, né? Então, aproveitar para fazer esse agradecimento também. Então, pessoal, agora resolveu botar mais algumas coisas também. Vale Verde, que eles têm uma sacola da leitura, ó, para os pais lerem e interagirem com os filhos. Isso é bem, bem importante, uma ação Bem legal. bem importante. Então tá, e a Giana deixou, né? Disse que se quiserem entrar em contato também, né? Está disponível, Giana, então, para deixou o teu e-mail aqui também. E aí, se alguém Isso. quiser o contato também da Giana, né, ou algum material, pode nos escrever, nos pedir, a gente vai estar disponibilizando também ao longo dos dias. A Eliude também diz que sempre leva livrinhos de história para as mães, para incentivarem a leitura. Então tá, gente, muito obrigada pela presença. Então a gente encerra a nossa última live do ano. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. E a gente vai deixar disponível depois da live ali no repositório. Então tá.